Em um mundo digital hiperconectado, o que acontece quando o software quebra? Difícil, não é? Calma, vai piorar. Novos concorrentes surgem todos os dias. Como você vai se destacar? Entendeu a importância da experiência? Como acelerar essa virada? Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa live sobre Application Security. A gente escolheu um tema aí super difundido hoje no mercado e que está sendo cada vez mais discutido, que é esse lance de desenvolvimento seguro, aplicações mais seguras. E a gente vai falar aqui um pouco sobre o assunto e no final a gente vai deixar as perguntas. Então, se vocês quiserem ir mandando e deixando no chat, no final a gente reserva um tempinho aí para responder. Bom, antes de começar a falar sobre o tema, uns 5 segundos eu vou falar sobre mim. Eu me chamo Lucas Almeida, eu sou Solution Architect aqui na Imetrics. Eu trabalho especificamente com a parte de Cybersecurity e Cloud Computing. Eu tenho uma visão de desenvolvimento também, tive uma passagem por outras áreas e acho que isso tudo ajudou a compor a abordagem que a gente vai falar aqui hoje, tá certo? Bom, já falei sobre o tema, né? A gente tem essa complexidade hoje para encarar que é o desenvolvimento das aplicações de forma segura, juntando agilidade, juntando qualidade. E é uma questão bastante complexa aí de se tratar, e principalmente em times grandes, né? E antes de começar a apresentação em si, eu queria contar uma pequena historinha de uma coisa que provavelmente ou acontece na sua empresa, ou já aconteceu na sua vivência, que é como os projetos nascem, né, e como eles se desenvolvem. Eu trouxe aqui essa pequena historinha. Quando a gente for falar das pessoas que são envolvidas dentro dos projetos de TI, a gente tem algumas personas envolvidas, né? A primeira persona, quem é que traz as demandas para dentro da TI, é a área de negócios, né? E essa área de negócios, ela quando ela traz esse projeto, ela geralmente também traz algumas missões que vão para cada uma das personas da TI. E se a gente for falar das principais personas de TI, a gente tem a área de desenvolvimento, a área de operações e a área de segurança, né? E quando essas demandas chegam para a área de TI, vem junto para cada uma dessas personas uma missão específica. A primeira missão que chega para o desenvolvedor é sempre desenvolva mais rápido, né? Aí as justificativas são as demais, né? A gente precisa colocar essa demanda para o nosso cliente mais rápido, a gente precisa atender nosso time to market, senão a gente vai ficar atrás dos nossos concorrentes, né? Então, para o desenvolvedor já chega cara, a gente precisa desenvolver cada vez mais rápido e colocar mais features no ar o mais rápido possível. Para a área de operações, aí já vem uma segunda missão que vocês precisam manter cada vez mais estáveis, né, essas aplicações. Ela não pode cair, não pode ficar indisponível e tem que estar disponível 100% do tempo. E aí a gente já vê um pequeno conflito, né? A área de operações quer manter a estabilidade, a área de desenvolvimento quer colocar coisas mais rápido, e aí tem a persona de segurança, que é meu foco aqui hoje para a gente falar um pouco, né? Geralmente a missão é até um pouco mais direta, ó. Galera de segurança, eu não sei o que vocês estão fazendo aí, mas ó, não me dá dor de cabeça, hein? Faça o mais seguro possível, e um ataque hacker nesse momento seria catastrófico para o nosso plano de negócio. Então, esse aqui é um contexto, né, que provavelmente acontece em muitas empresas. A gente tem iniciativas hoje para tratar isso, né, o DevOps, o SRE, o DevSecOps, mas ainda é o contexto de muita gente e é um problema principalmente cultural. Tá? Eu fiz uma analogia aqui para a gente começar e isso vai desenrolar uma série de problemas que eu vou também citar na minha apresentação.
Mas vamos falar um pouquinho de mercado, né? Qual que é o cenário atual que a gente tem hoje? Um primeiro número interessante é que hoje 92% das aplicações elas têm algum tipo de falha ou vulnerabilidade que elas podem ser exploradas. Então a grande massa de aplicações hoje tem algum tipo de falha e pode ser explorada, né? Então é difícil você dizer que uma aplicação é 100% segura hoje, é quase impossível dizer. Um segundo dado importante, ele está ligado muito à questão de atualização desse mercado. Em 2018, foram encontradas mais de 19 mil vulnerabilidades de software, fora as que já existiam no mercado. Então, isso quer dizer que a cada 2 horas, a cada hora foram encontradas 2 novas vulnerabilidades. E a questão por trás desse número é como é que eu, pensando em qualidade, em agilidade, em estabilidade, consigo estar up to date a esse mercado que muda de hora em hora. E o último dado interessante é que hoje 70% é a composição de bibliotecas terceiras, código open source dentro das aplicações. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que 70% do que está dentro do seu código não foi você que desenvolveu. Então, com base nesses números, eu queria abrir e aprofundar até um pouco mais nesse cenário. Acho que o primeiro ponto importante para a gente ressaltar é a complexidade, né, das aplicações, né? Elas estão se tornando cada vez mais complexas, né, porque elas têm tido mais funcionalidades, mais features, e isso é louvável do ponto de vista de experiência do usuário. Mas, ao mesmo tempo, você também aumenta a sua janela de exposição, você aumenta a sua superfície de ataque, né? Isso é inevitável. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que a maioria dos ataques, eles ocorrem por meio da aplicação. Então, a preocupação aqui por trás é como é que eu diferencio um acesso autêntico, milhares de acessos autênticos dos meus próprios usuários e um ataque. E muitas vezes esses ataques eles são silenciosos, tá? Então, e esses ataques eles sempre vão visar chegar em um ativo, primeiro técnico, depois o impacto de negócio, e isso é o primeiro problema, né? Falando de mundo externo e como isso se correlaciona com as suas aplicações. Eu queria descer um pouquinho mais no detalhe e falar sobre como é que um ataque acontece em linhas gerais. Tá? Aqui é um diagrama, né, da OASP de como que acontecem os ataques e como eles chegam a gerar um impacto de negócio, né? Só para a gente exemplificar como é que isso funciona. A gente provavelmente vai ter um agente, pode ser um usuário enfurecido, pode ser um hacker de alguma organização, whatever. O fato é que ele vai tentar ter acesso a algum ativo ou gerar um impacto técnico para você por N motivos. E aí o que acontece, né? Esse agente ele vai executar diversos vetores de ataque para tentar explorar uma vulnerabilidade dentro da aplicação. E a maioria desses ataques, desses vetores de ataque, eles não vão ter sucesso. Mas ele só precisa de um vetor de ataque com sucesso para explorar alguma coisa a mais dentro do seu sistema. Então, ele vai gerar muitos vetores de ataque para explorar algumas fraquezas. E aí, falando de fraquezas e brechas de segurança, hoje no mercado é importante você pensar em quanto você fica mais seguro, né? Não existe uma empresa que é 100% seguro. Existem pessoas que são mais seguras do que outras dentro do mercado. Então, é aquela velha história, né? Na sua rua, tem um ladrão que ele quer roubar a sua casa. O seu vizinho tem um muro alto, uma cerca elétrica, um cachorro bravo, e você tem uma muretinha mais ou menos alta, não tem cerca elétrica, e você tem um pincher. Onde que ele vai tentar atacar? É quem tem os menores níveis de segurança. E às vezes você estando acima da média de mercado, muitas vezes já é o suficiente. Então, falando dessas essas vulnerabilidades mais comuns e mais exploradas, a gente pode usar uma referência que a própria OWASP Top tem. E aí você vê que essas aplicações, muitas vezes essas vulnerabilidades muitas vezes são de aplicações, e algumas delas são ridiculamente fáceis de serem exploradas, tá, pessoal? Mas você, tendo um pontapé inicial de pelo menos tratar as mais comuns, você já eleva o seu nível de maturidade em segurança, assim, de forma absurda, tá? Então, voltando ao nosso diagrama, depois das brechas e das fraquezas, a gente tem os controles de segurança, né? A gente vai ter proteções de perímetro, proteções de infraestrutura, a gente vai ter um firewall, vai ter alguns recursos ali para evitar uma exploração como essa.
Mas assim, pessoal, não existe uma bala de prata que a gente vai implantar e vai te tornar 100% seguro. É o acúmulo desses controles de forma complementar que te torna mais seguro do que os outros, né? Aquela velha história, a média de mercado e você. E aí, quando esse atacante ele consegue bypassar esse controle de segurança, ele vai primeiramente ter uma vitória, que é gerar um impacto técnico. Ele vai ter acesso a um ativo, pode ser um servidor, pode ser uma função do sistema, ou pode ser um motor, por exemplo, de cálculo, e aí ele pode ou não gerar um impacto de negócio. Por exemplo, se ele tiver acesso ao seu motor de score, de risco, ou motor de crédito, isso é um prato cheio para ele fazer uma fraude dentro do seu sistema e avançar até com itens criminais aí nesse sentido. Então aqui é só para a gente mostrar num panorama geral qual que é o fluxo de ataque e como isso acontece. Para a gente exemplificar um pouco melhor, eu queria trazer um exemplo real, né? Um exemplo de vazamento real que algumas pessoas provavelmente conhecem. Essa aqui é uma lista de um dos maiores vazamentos do século XXI, né? E a maioria deles foram bastante sensíveis. Esse em específico que eu quis trazer aqui, além dele ser alto em volume de dados vazados, ele é muito sensível pela característica da plataforma. Eu não sei se vocês conhecem, mas em 2016 existia uma plataforma nos Estados Unidos chamada Adult Friend Finder, que era uma rede social focada para adultos, né, para encontros casuais, e aí tinha muitos dados sensíveis lá dos usuários. E aí o que aconteceu nesse vazamento? Foram mais ou menos 412 milhões de contas comprometidas nesse ataque, e pela característica do site, ele teve um impacto muito maior para as pessoas que tinham contas, né? Então imagine pessoas, algumas até casadas, que tiveram dados expostos, algumas inclusive foram extorquidas, né? Então se você não me der essa grana, eu não abro essa informação para mídia ou na internet. Então foi bastante sensível e crítico. E aí o que vazou nesse ataque? Vazaram os nomes de usuário, e-mail, data da última visita, o IP de acesso, e lembrando, pessoal, caso você não esteja usando, por exemplo, uma VPN, o IP você consegue saber onde a pessoa mora, por exemplo. E as senhas. E um detalhe, elas estavam criptografadas, mas elas usavam um modelo de criptografia muito fraco, que era o SHA-1 e que já foi descontinuado, e elas foram vazadas criptografadas, mas com uma criptografia fraca. Então, voltando naquele modelo de ataque, vamos detalhar um pouco e ver como esse ataque aconteceu para chegar nessa exposição e nesse vazamento de dados. Então, a gente tinha um agente que, pelo que eu li nas notícias, ele estava um pouco descontente com algum dos executivos da empresa e ele começou explorando, ele executou diversos vetores de ataque, não se sabe ao certo quanto ele executou, mas o primeiro que ele executou em relação a ao que a gente chama de Local File Inclusion, que é uma vulnerabilidade comum de aplicações, principalmente aplicações PHP, é que ele consegue exibir arquivos locais do servidor na tela. E aí ele executou esse vetor de ataque em uma aplicação que era evidentemente vulnerável a esse tipo de ataque. E o que aconteceu? Dado que ele conseguiu explorar, ele teve acesso a inúmeros arquivos que estavam no servidor e ao banco de dados. Foram mais ou menos 90 tabelas que eles tiveram acesso com diversas informações, usuários e outras coisas. Todas aquelas informações que vazaram estavam dentro dessa base de dados. E com isso eles tiveram acesso também às contas de usuário dessas pessoas. Então, só nesse primeiro vazamento a gente já teve um impacto gigante, que foram as informações pessoais vazadas. E aí somando, porque assim, falando do comportamento do hacker, ele sempre vai tentar ir além. Então, a gente viu que ele percebeu que as senhas foram vazadas, mas estavam com criptografia fraca, e ele seguiu com um outro vetor de ataque, que era o password cracking. Ele foi quebrar esse password. E aí, pela criptografia fraca, ele acabou tendo acesso às senhas desses usuários e que permitiu acesso irrestrito às contas dos usuários. E aí, sem falar nos danos, os impactos financeiros, os danos à imagem, a empresa nunca mais foi a mesma, tá? E aí, vamos pensar em como que a gente poderia mitigar uma vulnerabilidade, um risco como esse. A primeira pergunta que vocês podem ter é,
tá, eu tenho muitas aplicações, eu tenho um parque gigantesco de máquinas, como é que eu vou saber que minha aplicação ela é vulnerável a esse tal de LFI? Ou eu uso uma criptografia fraca? Eu não sou de segurança, eu sou desenvolvedor. Eu preciso entregar coisas rápidas e estáveis, e com qualidade, né? Vem mais um item de segurança. Então, o que acaba acontecendo? Existem recursos, ferramentas, eu vou falar de uma aqui que é uma ferramenta que a própria Imetrics usa, que é um SAST, né? Uma análise estática. Ferramentas como essa vão procurar dentro do seu código padrões de código inseguro. E aí, com um simples SAST, a gente conseguiria encontrar o problema de criptografia, né? Que a sua criptografia é fraca. Então, rodando uma ferramenta como essa, ele primeiramente vai identificar essa vulnerabilidade e outro ponto importante, ele vai te dar as recomendações do que você deveria fazer para que esse risco seja mitigado. Então, ele te ajuda nas duas pontas. Ele vai te ajudar na identificação e na recomendação. Então, aqui é um exemplo de como isso apareceria, né, no Insider, que é a nossa ferramenta de Application Security. Então, ele encontrou esse SHA-1 como algoritmo de hash fraco, ele deu a recomendação, ele vai mostrar onde está o método, onde está a classe, em que linha que você precisa tratar. Então, ele dá todos os inputs para um desenvolvedor saber qual que é o problema e saber o que ele precisa fazer e aonde ele precisa encontrar. Ok? Legal. Tá, a gente falou de mercado, a gente falou de atacantes, a gente falou de um contexto um pouco mais externo. E dentro de casa? Geralmente se tem muitos problemas de governança, a gente tem muitos processos para tratar, muitas tecnologias, problemas de cultura, né, pessoas. E aí, focando especificamente no tema de segurança, eu vou começar falando como é que a área de segurança ela se adaptou nesse mundo de desenvolvimento seguro, nesse mundo de application security, ao longo do tempo. Então, o primeiro modelo aí que se tem como referência é um modelo baseado em pen test, né, penetration testing. E aí a gente observa que os times de segurança eles funcionam completamente apartados do desenvolvimento, como a área de operações também é, né, o típico modelo waterfall. As coisas acontecem de forma segregada e vai passando o projeto ali para frente. E aí chega um determinado sponsor por segurança no final do processo, ele faz uma avaliação, uma fiscalização que geralmente é feito como um pen test e isso vai mostrar uma série de vulnerabilidades, né? Eu não estou falando que o pen test aqui não é um bom serviço, ele é e gera muitas vulnerabilidades. O problema aqui é o timing, né? Você identificar as vulnerabilidades muito tarde. Às vezes essas vulnerabilidades estão muito tarde para corrigir ou para evitar uma promoção, ou às vezes ela já está em produção. Então isso gera também uma janela de risco, uma janela de exposição gigantesca. E aí, com a evolução, né, veio o ágil, o intermédio do ágil, e a segurança também se moldou um pouco em relação a esse contexto. E aí veio o Secure SDLC, né, eu pensar num ciclo de vida já seguro, ciclo de vida de desenvolvimento de software de forma segura. E aí, de novo, a equipe de segurança se moldou, acabou entrando nesse contexto, e eles formaram o que a gente chama de times de AppSec. São times de segurança focados no desenvolvimento seguro e eles vão até os times de desenvolvimento para ajudar com avaliações intermediárias. Aí a gente tem as ferramentas de SAST, de DAST, que conseguem dar feedbacks mais cedo. Então, durante a codificação, ele já traz as vulnerabilidades e aquilo já consegue ser corrigido de forma mais proativa. Beleza. E a gente tem mais uma evolução, ponto de evolução, que é o DevSecOps, né? Aí a gente já mudou também um pouco o paradigma de eu estar continuamente validando a cada incremento, a cada iteração, eu tenho uma avaliação de segurança. E aí que é interessante a gente observar, de novo, a mudança do contexto do time de segurança. Eles não são mais fiscalizadores, eles também não são mais uma equipe à parte, eles são uma equipe que dá suporte ao processo. E aí, quem é responsável por segurança é o time de desenvolvimento. E não só, né? O time de segurança também é responsável por qualidade e velocidade. Então, todos eles passam a vislumbrar um objetivo único, né? Diferente dos outros modelos. E aí, o time de segurança ele fica mais responsável por
montar os modelos de governança, as políticas, a orquestração, a automatização do processo como um todo. E aí existe, para cada um desses modelos, tem uma mudança cultural muito forte, né? O primeiro, a gente tem um departamento do não, que é aquela equipe de segurança que vai falar, não vamos subir, é muito risco, se vocês quiserem, vocês assumem o risco, mas a gente não vai dar esse aceite. Então é o departamento do não. O segundo modelo, a gente tem uma flexibilidade um pouco maior do vamos trabalhar juntos, né? A equipe de segurança trabalhando com desenvolvimento de forma conjunta, isso já ajudou muito o processo. E aí no último é quase uma entrega, assim, né? A equipe de segurança almejando um sucesso coletivo, né? Um sucesso em qualidade, em velocidade, em segurança, e aí a gente vê essas mudanças culturais. Para esses três modelos, a gente tem uma variável em comum e que ela muda a cada modelo, que é o ponto que eu queria pegar especificamente, vocês provavelmente já perceberam. É o tempo de identificação da vulnerabilidade. Quanto mais à direita, mais cedo, né? Eu estou mais fazendo shift left, quanto mais esquerda, mais tarde. Né? E a pergunta aqui é, quanto mais caro é eu deixar de corrigir mais cedo ou mais tarde? Quanto custa isso? Bom, eu acho que esses dados aqui, provavelmente muitas pessoas conhecem, isso também se aplica para qualidades de software, é o custo de se corrigir uma vulnerabilidade, né, uma issue. E todo mundo já sabe que corrigir tarde no processo é mais caro. Eu tenho retrabalho, eu tenho que voltar, eu tenho que envolver uma série de pessoas para depois promover novamente aquele pacote. Só que em segurança a gente tem um fator muito relevante que às vezes ele é deixado de lado, que é o risco. E é difícil mensurar risco, mas essa conta ela muda principalmente quando acontece um vazamento de dados. Né? A partir do momento que você teve um vazamento de dados, aí a conta ela sobe, acho que quase exponencialmente, porque envolve muitas outras coisas. Eu vou trazer um exemplo aqui. Uma pesquisa da IBM Security fez uma média de mercado para os custos dos vazamentos, né? Então, se você se envolver num vazamento, o custo médio de um vazamento é de 6,5 milhões de dólares. Aí você pode virar para mim e falar, olha, a minha empresa nem é tão grande, eu com certeza não vou ter esse tipo de custo envolvendo um vazamento, tá certo. Então, se a gente pegar o custo médio por registro hackeado, é de 230 dólares. Então, você pega a quantidade de registros que você tem na sua base e multiplica por 230, é mais ou menos quanto você gastaria com envolvendo um vazamento de software. Outro dado importante é o volume de dias, né? O tempo necessário para você detectar o vazamento. A média de mercado para se identificar esse vazamento é de 256 dias. Então, grande parte das empresas elas vão descobrir tarde, algumas acabam nem descobrindo. E um outro dado importante dado que eu identifiquei, leva-se em média 82 dias para resolver o vazamento, né? Em contextos jurídicos, em contextos técnicos, em contextos de imagem. Esse assunto é muito sério. Então, pessoal, a gente, mais uma vez, acho que não pode tratar segurança como um custo. Na verdade, deveria ser um investimento. Porque se você economizar por um tempo em segurança e no final você ter um vazamento, tudo que você economizou vai embora e até um pouco mais, e em coisas até imensuráveis, como imagem e etc. Então, qual que é a resposta aqui? A resposta é simples, né? A resposta é simples, mas fazer isso não é tão simples, que é fazer o shift left, né? Como é que eu faço o shift left? Como é que eu trago as coisas mais cedo para o processo? E aí eu vou falar especificamente sobre isso. Eu trouxe aqui uma referência de eventos e de coisas que a gente pode tratar durante o processo de desenvolvimento relativo à segurança. Não são só esses, aqui eu trouxe um exemplo, mas esses aqui já elevariam o seu nível de maturidade em segurança de uma forma bastante expressiva. E eu diria que o seu nível de maturidade em relação ao mercado seria algumas vezes maior. Okay? Bom,
Se a gente for dividir o processo de desenvolvimento em algumas fases aí de forma geral, a gente começa pelo planejamento. Então a gente tem o planejamento, design, a gente está pensando em estrutura. O time de segurança, e não só o time de segurança, mas toda a equipe deveria estar pensando quais são as ameaças às quais eu estou sujeito nesse projeto. Então, durante essa fase, uma das iniciativas que eu vejo mais importância e que é muitas vezes negligenciado é a modelagem de ameaças. A modelagem de ameaças ela vai dar duas coisas, principalmente para o seu projeto. Visibilidade, né, de quais são as ameaças que você pode ter e com isso vai te ajudar a derivar os requisitos, as histórias, e prioridade, né? Então, se você achar que uma ameaça ela é muito maior que a outra, você pode priorizar um requisito de segurança na frente do outro. Tá? E aí, dado que você fez essa modelagem de ameaças, então, você começando pelas possíveis fraudes que você pode ter no seu segmento, as mais exploradas, por exemplo, com base nisso você começa a derivar de forma técnica até chegar num requisito, por exemplo, e para você estar seguro referente àquele ponto. Não dá para você ser seguro 100% de tudo, mas dá para você ser seguro as principais coisas e as principais ameaças que você está sujeito. E aí a gente tem uma elevação de maturidade bastante grande. E aí, voltando para os requisitos, né, deriva os requisitos, desenha uma arquitetura segura envolvendo proteções perimetrais e outras coisas. E uma outra atividade bastante importante é a conscientização de segurança, né? Conscientizar o time do que são padrões seguros, de que são coisas muito seguras. E se você for olhar para a maioria dos vazamentos, foram coisas assim até primárias, né? Uso de criptografia fraca, a gente tem casos de vulnerabilidades que são ASP Top 10, né? SQL Injection, e coisas que são muito primárias. Então, se você tratar isso e conscientizar seu time de desenvolvimento para construir certo da primeira vez, você já evita uma série de dores de cabeça, beleza? Então, falamos de planejamento, começamos a codificar, estamos construindo a aplicação, estamos testando, fazendo teste unitário, e aí o que acontece? Uma iniciativa de segurança, e aí a gente consegue já ter iniciativas bastante automatizadas, o próprio SAST, que eu citei no exemplo, e o SCA, né? O SAST ele vai procurar padrões de código não seguro no seu projeto. O SCA ele tem um foco um pouco diferente, ele vai buscar vulnerabilidades em componentes que você usa. Lembra que a gente falou que 70% do seu código é componentes terceiros? Então, dado que você tem esses dois cenários, você já poderia tratar eles. E aí, fazendo um parêntese, um exemplo de ferramenta que a gente tem, que foi aqui eu citei, é o próprio Insider, né? O Insider, um dos módulos dele é a ferramenta de SAST para fazer essa identificação das vulnerabilidades. E ele tem números bastante interessantes em termos de velocidade, então o tempo de execução é bastante rápido, algo que você consegue deixar, por exemplo, de forma síncrona na sua esteira de DevOps, DevSecOps, para conseguir tomar uma ação em cima disso. Então, baseado no resultado, você pode avançar ou não com o pacote. A gente tem milhares de regras para diversas tecnologias e a gente vem sempre aumentando a cobertura, tanto em tecnologias quanto em recursos e regras também. Então, hoje o Insider ele tem suporte às principais linguagens de mercado e ele tem integração nativa com as principais ferramentas aí de CI/CD, de orquestração do mercado, e a gente, como eu já disse, está sempre evoluindo. Tá? Voltando para a nossa esteira, né, de desenvolvimento seguro, outras iniciativas que você pode ter, né? Então, entre o processo de code e build, você pode começar a pensar numa outra iniciativa que é o de Policy as Code. O Policy as Code é como se fosse o Infra as Code. Então, é você estabelecer políticas de construção tanto do ambiente quanto de aplicações e para validar que eles estão mantendo esse padrão. Então, você pode, por exemplo, validar se o seu ambiente ele tem um hardening adequado e se ele está mantendo o hardening dos servidores, das aplicações, dos sistemas operacionais, conforme a política de segurança. E o outro ponto importante, que é uma coisa que a gente vê muito quando a gente executa o SAST, é a exposição de segredos, né? Se você não tem um bom recurso de gerenciamento de secrets, provavelmente você está fazendo hard-coded das suas credenciais do código. E principalmente para aplicações que são mobile,
ou que tem alguma relação, o atacante ele vai fazer a primeira coisa, vai tentar descompilar a sua aplicação, e se lá tiver um secret hard-coded, aí a abrangência de exploração pode ser muito maior. Então, muito importante fazer uma boa gestão de segredos para ameaças tanto externas quanto internas. Então, estou falando de usar um cofre de senha, uma ferramenta de PAN para você gerenciar os seus secrets, suas API keys, seus acessos aos bancos de dados, e que isso aconteça de forma segregada. Avançando no processo, aí passando para a fase de release, então você já tem uma versão, e isso já tem um deploy, geralmente de um AT, um ambiente de testes. Você pode executar, por exemplo, um Dash, que ele vai fazer uma análise de forma dinâmica da aplicação. Então, tendo a sua aplicação construída, ele já faz algumas técnicas de fuzzing, algumas coisas para validar possíveis vulnerabilidades com características dinâmicas. E aí, outro ponto complementar, que foi o que eu falei, que é o pentest, né? O pentest ele é muito poderoso e ele traz uma coisa muito interessante, que é a mentalidade do hacker, né? Ele vai trazer essa visualização, essa visão de um ataque hacker para uma pessoa que vai atacar de forma ética e vai trazer as vulnerabilidades de fora para dentro. Então isso tem um valor muito grande no processo e ele não pode ser descartado. Então lembrando que todas as iniciativas, elas se complementam, não existe bala de prata, viu pessoal? E aí, dado que a gente colocou essa aplicação, o Insider ele também consegue ajudar nessa parte de pentest. Então ele vai ajudar, caso vocês queiram dar um passo a mais. Então, dado que você executou um SAST, é importante você muitas vezes explorar, porque dado que você identificou uma vulnerabilidade no SAST, não é possível dizer se ela é explorável ou não do ponto de vista do atacante. Então, se você quiser dar um passo a mais e saber até onde um hacker chegaria com aquela vulnerabilidade, o pentest ele encaixa muito bem e ele complementa muito bem. Então, por isso a gente tem um segundo módulo do Insider que ajuda nessa exploração. Tá? Então, a gente tem um time de ethical hackers que vai fazer essa interação utilizando a plataforma do Insider, e aí todo o acompanhamento é feito pelo Insider. E aí ele vai trazer uma adição de valor no contexto de segurança para vocês. E aí, voltando à nossa esteira, a última fase de deploy, então, coloquei isso em produção. A preocupação é, será que eu estou sendo atacado e como? E aí a gente tem alguns recursos de segurança aí bastante expressivos, né? Tirando os mais focados em perímetro, que é o Firewall, o WAF, existe uma iniciativa que é o próprio RASP, né? Para quem não conhece, o RASP ele vai em linha de proteger a aplicação de um ponto de vista mais interno, vamos dizer assim. Então ele é um runtime, geralmente é uma biblioteca que você instala e é um SDK, e ele vai proteger ativamente a sua aplicação, e ele é um passo adiante, né? De novo, complementando um AF, complementando outras proteções de borda, ele vai ajudar muito nisso. E aí, uma última, mas não menos importante iniciativa é a gestão de vulnerabilidades. Tá? Um outro processo que eu vejo que é muito descaracterizado e as pessoas acabam não fazendo isso corretamente, mas tem um valor gigante, porque a gestão de vulnerabilidades é o que vai juntar todas as vulnerabilidades que você está encontrando no processo e vai dar o devido encaminhamento, priorização para elas. Então, você pode ter as melhores ferramentas, os melhores processos, se você não faz um bom processo de gestão de vulnerabilidades, muito provavelmente você está errando e tudo que você está encontrando não tá surtindo efeito, não está gerando valor. Então, o processo de gestão de vulnerabilidades é crucial para pegar tudo que você está gerando de vulnerabilidades, fazer elas voltarem no processo de desenvolvimento, fazer aquela análise de se vale eu incluir uma nova feature ou se vale corrigir essa issue e evoluir uma maturidade de segurança. Ela conecta todas as iniciativas. E aí também, para ajudar nisso, a gente tem um terceiro módulo do Insider, que é o Insider 360, que ele vai ajudar justamente nessa gestão. Vai ajudar na categorização, na gestão de status, na gestão de evidências, e ele vai ajudar a fazer esse processo, primeiro, de forma padronizada, então padronizar os times e padronizar você de acordo com o mercado. Então, a gente usa principais padrões de mercado, como CVSS, as CWIs,
E você também pode gerar relatórios personalizados. Então, dado que você tem uma série de fontes de vulnerabilidades, o próprio SAST, os pentests e outras iniciativas, isso vai chegar num hub único e você consegue gerar uma visão centralizada, priorizada, e isso você consegue compartilhar para todos os interlocutores que fazem parte do processo de desenvolvimento. Okay? Então, só para fechar esse contexto, hoje a gente tem o Insider, que a gente nem gosta mais de chamar ele de produto, na verdade a gente chama ele como um hub de segurança, que o objetivo dele é conectar todas essas pontas que às vezes trabalham de formas separadas. Então, pensando no Insider como um centro de segurança, né, um ponto central de segurança, ele vai ajudar naquela parte de identificação. Então, dado que um desenvolvedor ele fez o commit dentro do repositório e você tem uma esteira, ele consegue ser integrado de forma automatizada ali, executando o SAST a cada novo commit, a cada nova promoção. Aí vai depender do seu modelo de governança em desenvolvimento seguro. E aí o time de segurança ele pode participar tanto ativamente, então fazendo análises de acordo com pacotes pontuais, ou também complementando as análises que estão sendo feitas, então reclassificando, categorizando, dando uma nova visão para os desenvolvedores do que deve ser priorizado ou não. Isso tudo volta para o desenvolvedor falando, ó, encontramos essas vulnerabilidades e a gente também recomenda que você faça isso dentro do seu código de forma simples e objetiva para que o desenvolvedor consiga evoluir ali no processo de desenvolvimento. E também, como eu falei do processo de pentest, que ele é super complementar e ele é super válido, a gente pode usar justamente o Insider como tanto um ponto de solicitação para uma equipe externa ou interna, seja lá como for o seu processo de pentest ou de Red Team, você pode usar a plataforma tanto para solicitar, para acompanhar, para gerenciar e para ter uma visibilidade central sobre segurança. E aí, tudo isso, o nosso objetivo é que você tenha um código mais seguro, uma aplicação mais segura e que isso aumente a sua maturidade de segurança e, por consequência, reduza os seus riscos de negócio. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês hoje em relação a todo esse contexto externo, esse contexto interno, como que a gente recomenda que seja resolvido isso, e espero ter dado pelo menos algum insight para vocês ou ideias de como você pode tratar esses assuntos. Hoje a gente trabalha aqui na Imetrics e tem muitos contatos com contextos muito diferentes, então se vocês acharem que o que a gente falou aqui faz sentido e que vale a pena a gente conversar do contexto de vocês ou desenvolver algum assunto, alguma dúvida, alguma recomendação, estou super disponível. Se quiser entrar em contato comigo por e-mail, pelo LinkedIn, à vontade, tá bom? Acho que vocês tenham gostado e eu gostaria de pular para as perguntas agora. Eu acho que em conteúdo a gente fechou. Vamos ver o que chegou de perguntas aqui pra gente. Legal. A primeira pergunta é do Júlio César Alves. Sou uma startup, posso usar o Insider? Pode. É uma ótima pergunta, na verdade. O Insider, a gente fez a abertura do código-fonte para a comunidade. Então, ele está disponível no GitHub se você quiser utilizar, testar. E se quiser, principalmente, contribuir com o nosso projeto, a gente ficaria super feliz. E se a gente puder também evoluir para um plano, talvez Enterprise, alguma avaliação acompanhada de serviço, a gente pode conversar mais sobre isso. A gente pode entrar em detalhe técnico, adoro falar sobre pontos técnicos, time de desenvolvimento, time de segurança, time de infraestrutura. Eu acho que encaixa super bem e eu acho que vale a pena seguir nos dois caminhos. Quiser testar nossa versão open source e também se quiser entrar em contato com a gente para a gente bater um papo, estou super disponível. Segunda pergunta aqui é da Lígia Maciel. Por que uma ferramenta como o Insider é importante para a minha empresa? Bom, como eu falei do contexto de desenvolvimento seguro e das proteções que a gente pode
pode colocar e de forma acumulada elevar o seu nível de segurança, todas as iniciativas, incluindo o Insider, que é uma iniciativa de SASE, e ela está muito ligada àquela questão do shift left que eu falei, de encontrar coisas mais cedo, e o mais importante, de forma automatizada, sem depender de um apoio externo, ele vai te mostrar as vulnerabilidades no momento que você está escrevendo o código. Então, eu acho que ele pode ajudar muito nesse contexto de ajudar você a fazer o shift left. Então, se vocês quiserem tratar essa questão de desenvolvimento seguro de uma maneira rápida e automatizada, eu recomendaria começar pelo SASE e recomendaria também começar pelo Insider efetivamente. Tá bom, pessoal? Espero ter respondido sua pergunta, Lígia. Mariana, as integrações com uma esteira DevOps para torná-la DevSecOps são simples? Teoricamente, sim. O que a gente precisa é só ter uma orquestração, né? Falando de tecnologia, né? Não vou entrar no contexto de cultura, porque DevOps é uma coisa muito ampla. Mas você, por exemplo, digamos que você traga um Insider e integre um Insider dentro da sua esteira, você provavelmente já pode considerar uma esteira de DevSecOps porque você já tem validação de segurança, né? E quanto mais você puder agregar, e não só de segurança, tá? Code quality, validações funcionais, quanto mais validadores, ou talvez gates que você colocar ali naquela esteira e que isso seja de uma forma transparente e seja de uma forma orquestrada e principalmente padronizada, você consegue sim evoluir nessa jornada de DevSecOps, ok? Welton Balani. Como é possível utilizar de forma fluida todos esses recursos e técnicas em desenvolvimento mobile, Android e Bare Metal, inclusive? Eu acho que a gente tem vários contextos aqui, né? Então, a gente precisa unir várias coisas. Primeira coisa é essa questão cultural, né? Dos times trabalharem para um objetivo único. Eu acho que esse eu não diria que é o primeiro passo, mas é um dos mais importantes. Então, vocês provavelmente já devem ter trabalhado em projetos waterfall, é cada um trabalhando na sua casinha, e aí eu promovo o meu pacote, não quero saber o que acontece no vizinho, né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí isso vai ajudar muito na fluidez, porque facilita a comunicação, facilita iterações, e o mais importante, todo mundo trabalhando para um objetivo único. E aí, tecnologias, né? Eu penso que trabalhar numa automatização que seja entendida por todo mundo e que seja padronizada o suficiente de forma corporativa é uma forma de deixar o processo muito fluido, né? Você troca a persona de segurança falando, não vai subir, que é o CPF, né, o fulano, e você passa essa responsabilidade para a esteira, né? Não é o Elton, não é o Luca que está falando que a esteira o projeto não pode subir. São as próprias ferramentas, é a nossa própria governança corporativa, é o nosso pipeline que está dizendo isso. Então, eu acho que isso ajuda bastante, tá bom? Espero ter respondido. Lucas, tem muitas aplicações sendo construídas pela minha empresa. Como o Insider pode me ajudar? Acho que seria a mesma resposta que eu dei para a Lígia e para a Mariana. Acho que usar o Insider como esse hub de segurança que está conectando seus projetos. E é importante quando você tem projetos em diferentes tecnologias, projetos em diferentes contextos, e você ter um centralizador de segurança que vai olhar com uma visão padronizada para todos eles e vai apontar as possíveis vulnerabilidades, eu acho que isso tem um valor gigantesco. Então, quando você padronizar esse processo, seja ele de forma pontual, você não precisa ter, tá, pessoal, uma esteira de DevOps, um pipeline, um Jenkins para colocar um Insider para funcionar. Isso daí pode acontecer de forma pontual ou qualquer outra ferramenta de Dash, as que eu falei aqui, eu citei, elas vão ajudar muito, e principalmente em projetos que são com times muito grandes, projetos com aplicações em diferentes contextos, tecnologias, e aí você está essa visão padronizada, e aí todo mundo deveria, pelo menos, passar a falar a mesma língua, né? Legal. Giovana, meus programadores precisam ser especialistas em segurança para tornar as aplicações seguras? Ótima pergunta. A questão aqui é a gente
juntar toda a equipe de segurança, juntar a equipe de desenvolvimento, a equipe de operações para um objetivo único, que é o que eu falei no contexto de DevSecOps. Mas essas ferramentas que eu citei, e o Insider também, elas têm um apelo para a segurança, mas elas têm um apelo muito maior para o desenvolvedor. Eu acho que não é nem justo eu cobrar dos programadores, dos desenvolvedores, que eles sejam especialistas em segurança, sejam especialistas em infraestrutura, sejam especialistas nas diferentes tecnologias. Eu acho que é até injusto. Mas o que a gente pode ajudar, caso você tenha ou não um departamento de segurança, são essas próprias ferramentas, né? Que ele vai falar na linguagem do desenvolvedor de como ele pode ajustar aquele processo, como ele pode corrigir aquelas vulnerabilidades. E isso acho que tem muito valor. A maioria dos processos que eu executei com o Insider, acompanhei alguns projetos bem de perto e fazendo entrega na ponta. Eu tinha, acho que talvez mais contato com a equipe de desenvolvimento, com os arquitetos, com os desenvolvedores, do que com a equipe de segurança. Então, acho que mais do que ser uma ferramenta de segurança, acho que é uma ferramenta para todos e principalmente para os desenvolvedores. Okay? Giovana, beleza. Paulo Gabriel Vieira de Souza. Pelo que observei, o Insider é um ciclo completo para a segurança, desde o mapeamento de ameaça na concepção do produto até a entrega em produção. Paulo, na verdade, de todo aquele processo que eu mostrei, muitos deles não são ferramentas, tá? Muitos deles são serviços e são realmente atividades, tá? Então, os que eu deixei em amarelo são coisas que o Insider pode ajudar, tá? Então, nem todos aqueles são cobertos pelo Insider. Por exemplo, modelagem de ameaças é principalmente uma atividade do processo e algumas coisas podem ser feitas com base em ferramentas. Eu conheço algumas, mas o que o Insider pode ajudar são naquelas que a gente citou, né? O SAST, CA, o Pentest e a gestão de vulnerabilidades, tá bom? Então, assim, um outro paradigma que a gente precisa quebrar é que segurança não é só sobre tecnologia, né? São processos e pessoas. É importante a gente complementar tudo isso de uma forma legal aí para vocês. César Nascimento, o Insider faz recomendações de hardening? Boa pergunta, César. O Insider, ele consegue fazer recomendações nesse sentido. A gente consegue suportar alguns principais sistemas operacionais e também suportar alguns sistemas de aplicação. E aí a gente vai fazer algumas validações focadas em hardening sim, né? O que a gente chama de inspeção de hardening. Então ele consegue fazer essa validação. Isso está um pouco em linha com aquela parte de policy as code. Então validar o hardening se ele foi executado e se ele se mantém, né? Porque os ambientes eles sofrem modificações até chegar em produção. Então é importante estar sempre avaliando isso. Isso também é um módulo do Insider. Tudo bem? Última pergunta aqui é o Bruno Kaique. Nos dias de hoje, os profissionais de TI têm que ser multidisciplinar. Ao meu ver, não tem como fazer um DevSecOps se eu não conheço DevOps. Bem lembrado, Bruno. Eu acho que assim, a gente precisa principalmente ter, primeiro, acho que preocupação, né, com os outros assuntos. Quem trabalhou muito com o modelo Waterfall sabe que era cada um na sua caixinha e geralmente era conflito, desenvolvedor, equipe de qualidade, equipe de infraestrutura, sustentação, segurança. A gente vem principalmente com essa base cultural de ter esse compartilhamento e principalmente as pessoas que conseguem agregar e que aprendem nesse processo, ter uma visão, um desenvolvedor que conhece um pouco de infra, conhece um pouco de segurança, ele tem muito a agregar e ele tem muito espaço nesse novo mundo do DevSecOps, do DevOps. E a gente trabalha muito com uma iniciativa que a gente chama de Security Champions, né, no contexto de segurança, que às vezes são pessoas dos próprios projetos, que são desenvolvedores, são algumas pessoas que trabalham ali, e eles se interessam também por segurança e eles acabam sendo promotores de segurança dentro dos times. É isso que a gente precisa. Ter pessoas que são promotores e champions dentro dos times para outros assuntos que não o core de atuação dele. Então, bem observado, esse é realmente o contexto. Bruno, eu acho que eu errei aqui o nome, desculpa, Bruno.
Importante, pessoal, a apresentação ela vai ser disponibilizada depois, na próxima semana, mais especificamente, no LinkedIn, no Insta, no Facebook, ok? César Nascimento, poderia explicar um pouco mais sobre o RASP? Legal. Bom, o RASP, ele tem, provavelmente você já conhece, você já ouviu falar em, por exemplo, o AF, né? Ele faz uma proteção um pouco mais, ele está entre as proteções de perímetro e aplicação, né? E aí ele vai fazer aquela proteção um pouco mais próximo do comportamento da aplicação. O RASP, ele vai até um pouco adiante, né? A gente está falando de um runtime, né? Ele vai estar sendo executado dentro da aplicação, é realmente um SDK que vai ali dentro, e ele vai participar ativamente nessa detecção de invasões, nessa prevenção de ataques, e ele vai detectar, né, comportamentos anômalos, comportamentos estranhos ali dentro da sua aplicação, e ele vai ali, muitas vezes, notificar se você tiver um CIEM e vai gerar log de, por exemplo, de incidente, ou ele também pode atuar ativamente nessa mitigação desses problemas dentro da aplicação. Então, como a gente falou, acho que na apresentação inteira, todas essas iniciativas elas se complementam, e eu diria que o RASP está num nível de maturidade bastante alto, e acho que vale a pena pensar, primeiro, se hoje você tem as coisas mais primárias, do tipo, eu tenho uma boa proteção de perímetro, eu tenho coisas mais primárias ali no sentido, e aí depois começar a pensar em RASP e outras coisas aí, Threat Intel, assim, o céu é o limite em segurança, tem recurso para tudo, mas às vezes eu tenho muitas conversas com alguns clientes e alguns muitas vezes querem dar um passo maior que a perna, né? Às vezes ele nem tratou problemas primários de desenvolvimento seguro, às vezes não tem nenhum, por exemplo, um CIEM, e aí já quer ir para inteligência de ameaças, algumas coisas assim, um pouco mais adiante. Então, a gente fala, dá uma segurada, vamos trabalhar nas coisas mais primárias, porque se você trabalhar muito no que é muito maduro, você acaba esquecendo das partes mais básicas, e no final do dia, os atacantes vão sempre visar as vulnerabilidades mais comuns. Beleza, a gente já tem mais uma pergunta aqui. Cristiano Firmino, a Imetrics possibilita o engajamento direto às equipes de desenvolvimento versus SI no ciclo de desenvolvimento antes de colocar a mão na massa? É possível a contratação de consultoria pré-projetos? Sim, a gente consegue trabalhar nessa fase um pouco mais estrutural, né, de segurança. Então, falar até de alguns dos clientes, eles chegam para a gente assim, e não são poucos, tá? Olha, hoje eu não tenho nada de segurança, geralmente segurança é tratada pelo pessoal de infra, e por onde eu começo? Eu quero elevar meu nível. E aí, projetos como esse, a gente primeiro precisa ter noção do que tem ali dentro. Então, a gente começa por um diagnóstico, um assessment, para entender como é que está aquela maturidade, o que ele tem, o que ele não tem. E, principalmente, dado o momento dele atual, onde que ele precisa chegar em quick wins, para evoluir o nível de maturidade de uma forma mais abrangente possível. E a gente consegue ajudar todo nesse processo. Então, a gente trabalha como, digamos, um termômetro de evolução, o que a gente chama de maturidade de segurança, que a gente trata diversos temas, né? Temas de gestão de vulnerabilidade, gestão de incidentes, desenvolvimento seguro, uma série de assuntos que tangem segurança, né? Gestão de vulnerabilidades. Então, tudo isso tá bem relacionado, e a resposta é sim, conseguimos ajudar bastante com isso. Pessoal, acho que já deu nosso tempo. A gente, acho que vai encerrando por aqui. Quero agradecer, primeiro, a participação de todos. A gente teve um volume bastante alto de inscritos. Espero que eu tenha esclarecido algum ponto, tenha dado novas ideias, e talvez mudado um pouco a concepção para as pessoas que assistiram de segurança. Acho que tem públicos muito diversos aqui na live, então provavelmente tem pessoas de desenvolvimento, pessoas de segurança, pessoas de infraestrutura, diversos públicos. E eu acho que esse tema de segurança está se tornando cada vez mais cross e cada vez está permeando as equipes, e eu acho que é importante todo mundo ter noção de, primeiro, quais são os riscos
e segundo, como todo mundo pode ajudar para ter uma aplicação mais segura, porque uma brecha de segurança vai impactar a todos. Ok, pessoal? Agradeço novamente, obrigado e tamo junto.